paz do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político, ok? Bem amados, com muita alegria eu posso estar aqui trazendo para você uma mensagem do Pai. Eu venho trazer para você aqui uma mensagem de fidelidade da parte de Deus. Muitas das vezes nós achamos que Deus se esqueceu de nós. Às vezes nós pensamos que Deus não está ouvindo o nosso clamor, a nossa oração. Mas só para você ter uma ideia de como funciona a palavra de Deus, que diz bem assim: que o homem será julgado por toda a palavra que disser. Toda a palavra que disser, ele será julgado por ela, quer boa ou quer seja mal. Bom, se você pega esse texto que parece ser uma correção, e o é, então você pode ir lá agora e meditar na tua oração, as tuas oratórias que você fez, os seus clamor. Então você pode meditar agora, você vai meditar agora nas tuas orações que você fez. Nos clamores que você fez diante do Senhor no seu quarto, na hora da sua tristeza, da sua angústia. Reflita nisso. Aquele momento de alegria que você agradeceu, deu graças ao Senhor Deus em nome de Cristo pelo que recebeu. Medite nisso. Então você vai ser julgado. A sentença de Deus para as bênçãos ou maldição. Então se você tem orado, tem buscado, saiba que a sua oração será julgada. Tudo que você orou pelo seu próximo, pelo seu vizinho, tudo que você clamou está diante do Senhor. E Deus é fiel. Deus não é de muita fala. Deus procura os verdadeiros adoradores. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não é por ações de nós fazermos isto ou aquilo que seremos salvos. O homem não é salvo pelas obras. Os homens devem fazer as obras porque são salvos. Não fazem para ser salvos, fazem porque são salvos. Não fazem para ser salvo, mas fazem porque são salvos. Então o cristão ele ajuda. O cristão oferta, dá uma cesta básica a uma pessoa que esteja precisando, estende a mão ao doente, visita, leva a palavra, enfim, ele faz porque ele é salvo, não para ser salvo. Se as pessoas que dizem ser salvas e não fazem tais coisas que está na Escritura que devemos fazer, faça para os outros aquilo que você quer para você. É o que ensina a Escritura. Então quando nós fazemos, nós estamos sendo fiel ao Senhor. E dentro dessa fidelidade de Deus é que eu quero falar com você no dia de hoje, para você não desanimar. Não deixe o inimigo tirar sua bênção. Deus, como eu digo, não é de falar muito. Deus fala muito pouco. A palavra em nenhum momento fala que Jesus vivia fazendo piadinha ou dando risadas, gargalhadas. A palavra diz que Jesus se alegrou no seu espírito. E é assim que nós sentimos na presença de Deus, se alegramos no Espírito Santo, choramos. Alguém olha para nós e fala: nossa, você está chorando por quê, irmão? De alegria. O choro da alegria, da presença de Deus, do Espírito Santo. Se recebemos isso, é da fidelidade de Deus. E é uma fidelidade de Deus
nas batalhas. O choro, diz a Escritura, pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Está nos Salmos. Então, meu querido e amado irmão, talvez você esteja passando prova, necessidade, angústia. Você tem que entender isso, meu querido e amado irmão, irmã, jovem ou ancião. O crisol diz que é para a prata. O forno é para o ouro. Mas o coração do homem é provado. E se é provado, você entra naquele texto muito chamado, poucos escolhidos. Tiago 1,12, bem-aventurado o varão que suporta a aprovação, porque depois de ter passado, receberá a coroa da vida. O apóstolo Pedro fala, não estranhe a prova. Não estranhei a ardente prova que vem sobre vós, como que coisa estranha que vos acontecesse, pois a vossa fé é provada mais que o ouro. Não estranhe. Há muitos pastores, milhares de milhares, que pregam a ideia da prosperidade e alegria, contradizendo o evangelho de Cristo que ensinou a mim e a você, o do ser perseguido, o do ser odiado, o do ser preso por causa do nome dele. Essa teologia da prosperidade leva ao encontro do homem a uma fantasia, mera fantasia, promessas do coração do homem, visões do coração do homem, que usam o nome de Deus e a palavra de Deus, o qual o próprio profeta ensina sobre os falsos pastores, os falsos ensinadores, que dizem, nenhum mal virá sobre vós, Deus é contigo, Deus fará isto ou aquilo. Eles falam isso para agradar. E as pessoas se cercam de mestre segundo as suas próprias cobiças. Buscam essas coisas. Mas você, sendo um filho e conhecedor da mensagem, sabe da verdade de Deus, o qual o próprio Jesus já orientou e ensinou que nós seríamos odiados por este mundo. E este mundo não é o mundo terra. O mundo que Jesus quer dizer, as pessoas, elas iriam nos odiar por causa do quê? Do bom costume que Jesus deixou para nós, do se vestir, do que falar, onde andar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Só que hoje nós vivemos tempos do fim, vivemos os tempos do fim, meus irmãos, aonde nós vivemos agora a apostasia. Vivemos o tempo do fim, a apostasia, o abandono da verdade, do evangelho, da boa nova. Qual é a boa nova? Qual é a boa nova? Eu faço a pergunta para você. É ser curado? É ganhar dinheiro? É prosperar? Não. A boa nova é: arrependei-vos, deixai do vosso pecado, porque é chegado o reino dos céus. Essa é boa nova. O Cordeiro de Deus está no mundo, veio ao mundo, habitou entre os homens e deu sua vida por mim, por você, por toda a humanidade. Mas receberá a salvação eterna somente aquele que aceita o seu convite, obedece os seus ensinos e doutrinas e cumpre o mandamento que está vigente de eternidade para toda a eternidade. Nunca vai mudar. Está escrito, é a palavra de Deus. Está nos céus, está na terra. E dentro de toda essa palavra, eu digo para você a fidelidade de Deus para com você. De você estar ouvindo essa mensagem, é uma fidelidade de Deus que Ele cumpriu em Cristo Jesus para fazer justiça em nome de Cristo, na morte de Cristo, para você ser salvo, herdar a eternidade dos céus, do paraíso,
ser como anjo, com o corpo glorificado. Onde você, se for salvo, eu e todos aqueles que forem salvos serão igual anjos. É assim que diz a palavra de Deus. Nos céus não se casam, não se dão em casamento. O reino dos céus não é comida e nem bebida e nem prosperidade, como pregam aqui na terra. São coisas espirituais. E para isso você deve entregar a sua vida a Cristo. Somente Ele, só no nome dEle, você pode ter acesso a Deus. Só no nome de Jesus você pode alcançar o perdão dos seus pecados. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Somente Jesus. Não existe outro. Porque Deus escolheu a Jesus. E Deus deu o nome a Ele, sobre todo o nome. Não há outro nome igual ao do Senhor Jesus. Não existe. Jesus, meu querido e amado irmão, é o único intercessor. A palavra diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então não resta nenhum outro que possa levar, que possa ser o seu advogado diante do Pai. A palavra te ensina lá em João: filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, lembreis que vocês têm um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o homem. Então, meus queridos e amados, sabemos disso. E para isso, Jesus manifestou na sua fidelidade. Ele foi obediente até a morte, foi fiel até a morte, para que você e eu, e todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus queridos e amados irmãos, na fidelidade de Deus, nós podemos ver aqui em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 2, quando Deus cita a sua palavra ao seu povo e ao rei. Ele estava indo para uma batalha, para uma guerra. E nós sabemos, você sabe que nós vivemos uma batalha, uma guerra diária. Tanto que a palavra diz que não devemos lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades que estão nos ares, que são os demônios que tentam contra a nossa vida. Então é uma batalha, uma guerra constante em nossa vida, ok? Aliás, e aqui em 2 Crônicas 15, verso 2, diz: e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, ele vos deixará. Deus, o nosso Pai, o Deus Criador dos céus e da terra, tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele, com aqueles que confessam Ele como Deus, oram a Ele, buscam a Ele e são fiéis mediante os mandamentos que estão na Escritura, obedecendo. Jesus foi obediente. Nenhuma falha houve em Jesus. Nós devemos se portar dentro dessa palavra na obediência do Senhor, o qual o próprio Senhor Jesus ensina para nós no livro do Apocalipse: sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Breve virei e darei a recompensa a cada um de vocês. Jesus sabe da sua aflição, das suas necessidades. Jesus cuida dos seus. O Pai cuida dos seus. Talvez você não compreenda os altos e baixos da vida do ser humano. Aí você tem que ir lá para o livro de Eclesiastes, capítulo 3, e ler lá e compreender a história.
a Escritura, do que ela diz sobre o ser humano e a criação. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de se alegrar, tempo de chorar. Há tempo para tudo. E não é diferente na nossa vida. Se há um tempo para nascer, é um tempo que nós vamos morrer. É um tempo de alegria, um tempo de choro. Há tempos. E hoje é o tempo da boa nova. Que Jesus veio, habitou entre os homens. Homem sofrido. Jesus habitou entre os homens. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Porém os homens amaram mais as trevas do que a luz. Desprezaram, rejeitaram a Cristo. E se cumpriu a palavra de Deus para que assim nós pudéssemos hoje estar aqui, levando a mensagem da cruz do Senhor Jesus, o qual intercede por nós. E nessa fidelidade que Deus tem com você e tem comigo, nessa fidelidade que tem Deus para com aqueles que crêem nele, Ele se agrada em dar seu galardão. O Senhor nosso Deus e nosso Pai se agrada em dar o galardão a cada um que o buscam em nome de Cristo, principalmente buscando a sua salvação. E nessa fidelidade de Deus, Tiago, capítulo 4 de Tiago, 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós todos. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a todos vós, pecadores. Limpai vossas mãos, vós que tende a mente dividida pelas paixões, e purifique seu coração. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Na fidelidade dEle, se você entregar sua vida a Ele, Ele te promete, Deus te promete a salvação eterna em Cristo Jesus, se você deixar a sua vida de pecado, confiar no Senhor Jesus, orar, buscar o perdão do Senhor. Muitos estão morrendo e indo para a eternidade sem Cristo, rejeitando a verdade, acreditando no seu braço forte. Maldito do homem, diz a palavra, que confia no homem, faz de si seu braço forte. Aqui, segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz bem assim. Olha o que diz na fidelidade. Olha o que diz na palavra. A fidelidade de Deus. Veja o que diz aqui. Ele é fiel para cumprir essa palavra na sua vida, na minha vida, enfim. Segundo a Crônicas 7, 14. Se meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e olhar. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Essa é a fidelidade de Deus. Mas muitas das vezes nós só queremos as coisas de Deus, só queremos as bênçãos de Deus, mas vivemos tudo errado. Fazemos coisas erradas, não nos arrependemos, não oramos e não deixamos do nosso pecado, mas queremos a fidelidade de Deus. Somos infiéis e queremos que Deus seja fiel. Nós somos infiéis e queremos a fidelidade de Deus. Lembre o que eu li antes aqui, que Deus saiu ao encontro de Asa e o povo de Israel. Ele disse a eles: eu estou no meio de vós, eu estou com vocês. Porém, se vocês me deixarem, eu também vos deixarei. Deus é fiel na sua palavra. Enquanto a fidelidade, Deus está contigo. Deus estará com a humanidade, Deus estará com seu povo, Deus estará com a sua igreja na fidelidade. Tanto que nós observamos a igreja de Filadélfia.
que é a única que Deus está com ela perfeitamente dirigindo. E Deus dá o diagnóstico daquilo que está acontecendo na igreja de Filadélfia. Fraca, pecadora, com todos os problemas que tem um ser humano, com pecados, mas diz a palavra, és fiel, és fraca, mas jamais nega o meu nome. Era a fidelidade da igreja de Filadélfia. Então, meus irmãos, dentro dessa palavra eu digo para você, seja fiel até a morte. Ainda que você não venha granjear coisas que você tenha pedido a Deus. Deus conhece o futuro, o dia de amanhã, nós não conhecemos. Quem sabe Deus não te deu aquele carrão, talvez você ia até se matar com aquele carro. Talvez Deus não te deu muitas riquezas, sabendo que teu coração ele é corrupto, vai desviar você da salvação. Por isso que a palavra ensina que se nós tivermos o que comer e o que beber, nós devemos estar contentes. Está escrito isso. O dinheiro, a riqueza na vida de um homem corrompido em seu coração é a raiz de todos os males. Por isso muitos se desviam, se transtornam com muitas dores por causa de riqueza e dinheiro. Então quando você vê alguém pregando a fidelidade com Deus por intermédio do ouro, da prata, do dinheiro, não é de Deus. Como você vê na atualidade e nesses últimos anos, a apostasia dentro das igrejas, pregando só teologia da prosperidade. Lembre-se da palavra de Deus em ajuntar tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói. Lembre disso. Lembre-se que Jesus, sendo dono de tudo, Filho de Deus, ele se desvestiu da sua glória, nasceu numa manjedoura, pobre. Ele se desvestiu de toda a sua glória, do seu poder. Sofreu. Jesus teve moradas incertas. Jesus teve fome. Jesus teve sede. Jesus teve canseira. Jesus teve emoções de chorar, de sentimentos que nós temos. Jesus sentiu o que você sente: sono, fome, canseira, sede. E teve na sua carne aquela sensação de tristeza quando viu Lázaro morto, quando viu a família de Lázaro chorando por causa da sua morte. Ele viu a tristeza que estava no coração daquela família. Jesus chorou. Jesus, quando viu Israel ao longo, avistou e viu na sua onisciência, na sua onipresença pelo Pai, a destruição de Israel. Ele viu a desgraça e ele chorou. Tudo que você passou, tudo que você passa ou passará, Jesus já passou. Jesus venceu a morte e está sentada à direita de Deus. Amém? Saiba disto, que o próprio Deus Todo-Poderoso enviou Jesus, que é um intercessor por você, que advoga a sua causa. Que tudo que você pedir no nome dele, assim será feito para a glória do Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Firme, seja firme no Senhor, porque a tua vitória está diante de você, que é a palavra de Deus. Romanos 10. Amém? Paz e graça, paz do Senhor a todos. Que Deus vos abençoe nessa palavra. Leiam lá, Romanos capítulo 10, ok? E você encontrará a fonte da verdade para você vencer as lutas espirituais, cheio da graça e do Espírito Santo de Deus. Amém? Paz e graça e a paz do Senhor a todos. E até o próximo vídeo, se assim nosso Deus quiser. Amém?